noite! Estamos aqui hoje para apresentar mais uma aula de nosso curso jurídico, a BGST. Nosso tema de hoje é uso capião. Iremos expor sobre o conceito, suas espécies e a ação de uso capião. Seu conceito advém do latim e significa adquirir pelo uso. Uso capião é o direito de um cidadão em relação à posse de bem imóvel ou imóvel, sendo muito mais utilizados em bens imóveis. As duas primeiras espécies de uso capião são a uso capião ordinária e extraordinária. Na uso capião ordinária, a posse mansa e pacífica, sem oposição do proprietário, é dependente de justo título de boa-fé. O lapso temporal é de 10 anos, podendo ser diminuído para 5 anos quando o imóvel for adquirido de forma onerosa e seu registro for cancelado. Na uso capião extraordinária, não é necessária boa-fé. O lapso temporal é de 15 anos, podendo ser diminuído desde que o sujeito institua morada habitual no imóvel e que sejam feitas obras de caráter produtivo. A seguir, vamos apresentar a posse especial. Além das duas espécies já mencionadas, o nosso ordenamento prevê ainda o uso capião especial, também conhecido como uso capião constitucional, por ter sido introduzido pelas Constituições Federais, tendo duas modalidades, uso capião rural e uso capião urbano. O uso capião rural, também conhecido como pro labore, vem da Constituição de 1934. A Lei nº 6.969, de 10 de dezembro de 1981, vem para regular essa modalidade de uso capião rural. Sobre a lei, vale mencionar que em seu artigo 2º inclui uso capíveis sobre terras devolutas da União, que a Constituição Federal de 1988 veda em seu artigo 181, parágrafo único. Lembrando que o uso capiente não pode ser proprietário de qualquer outro imóvel, seja rural ou urbano. Já o Código Civil faz uma menção ipsis literis do mencionado artigo da Constituição Federal. O uso capião rural não se contenta com a simples posse, constitui a consagração do princípio ruralista de que deve ser dono da terra rural quem a tiver frutificado com o seu suor, tendo nela a sua moradia e a sua família. Tal modalidade não existe justo título nem boa-fé. O uso capião urbano, também conhecido como pró-moradia, é uma modalidade inovadora trazida pela Constituição Federal de 1988, regulada em seu artigo 183. Aquele que possuir como sua moradia área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel, rural ou urbano. Essa espécie não se aplica à posse de terreno urbano sem construção, pois a moradia é um requisito deste tipo de uso capião. Por outro lado, não reclamos de seu título nem a boa-fé. A seguir, trataremos do uso capião indígena. Primeiramente, o diploma legal que atualmente regula a situação jurídica dos índios no país é a Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o Estatuto do Índio, proclamado que ficarão sujeitos à tutela da União até se adaptarem à civilização. Interessante destacar que a referida lei considera nulos os negócios celebrados entre um índio e uma pessoa estranha à comunidade indígena, sem a participação da Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI. Entretanto, declara que se considerará válido tal ato se o índio revelar consciência e o conhecimento do ato praticado e, ao mesmo tempo, tal ato não o prejudicar. O artigo 32 do Estatuto do Índio dispõe que são de propriedade plena do índio ou da comunidade indígena nos termos da legislação civil. Por sua vez, preceitua o artigo 33 que o índio, integrado ou não, que ocupe como próprio por 10 anos consecutivos trecho de terra inferior a 50 hectares, adquirir a propriedade plena. O índio, se possuir capacidade, poderá propor diretamente ação de uso capião. No entanto, o mesmo será representado pela FUNAP, caso não tiver capacidade. A área uso capienda é somente rural e particular, uma vez que a própria Constituição Federal proíbe o uso capião de bens públicos. Finalizando, o trecho de terra uso capível não pode ultrapassar 50 hectares, estabelecido como limite máximo do artigo 33 do Estatuto do Índio, enquanto para o trecho mínimo não há previsão legal. Hoje vou falar sobre o processo de uso capião. A ação de uso capião tem eficácia declaratória, podendo assim se interter do descrito no artigo 1241 do Código Civil, onde se lê:
poderá o possuidor requerer ao juiz seja declarada adquirida mediante de uso capião a propriedade. Assim sendo, atendido o disposto no artigo mencionado, reconhece-se a existência da aquisição da propriedade. Esta ação possui algumas características interessantes, se não vejamos. Diante da declaratividade da ação, o uso capião pode ser alegado como meio de defesa para obter a ação reivindicatória. Outro ponto interessante é que somente a sentença pode declarar o uso capião, não existindo em nosso ordenamento jurídico ação administrativa. O efeito dessa sentença é ex tunc, ou seja, ele retroage à prolatação da sentença. Quanto ao processo em si, o possuidor com posse ad uso capionem pode assim ajuizar a ação declaratória regulada pelos artigos 941 ao 945 do CPC, no foro da situação do imóvel que seja clara e precisamente individualizado na inicial, uma vez que é reivindicado o domínio sobre determinado móvel. Dessa forma, nós passamos então a leitura dos artigos do Código de Processo Civil que são interessantes para o estudo. No artigo 942 do Código de Processo Civil, a citação de algumas pessoas importantes para o andamento do processo. Assim está descrito: requererá a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes e por edital dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados, observado contra o prazo o disposto no inciso 4 do artigo 232. Ou seja, a citação desses indivíduos é importante para o andamento do processo. Além desses, no artigo 943, há a menção a quem deve ser intimado, que deve agir no nosso processo. Assim sendo, serão intimados por via postal para que manifestem interesse na causa os representantes da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Além desses, obrigatoriamente, deve intervir o Ministério Público. Assim sendo, como diz o 945, a sentença que julgar procedente a ação será transcrita mediante mandado no registro de imóveis, satisfeita as obrigações fiscais. Assim sendo, eu encerro a aula sobre processo de uso capião. Assim encerramos mais uma aula do nosso curso BGST. Boa noite, obrigada.